Senhor Deus esteja com todos nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. A palavra de Deus de hoje está no livro de Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 46. Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46, que diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Que palavra, maravilhosa de Deus para nós nessa noite, que é a história de Jesus Cristo, que estava passando ali na cidade de Jericó, e uma grande multidão estava ali, seguindo Jesus, porque Jesus, ele curava as pessoas, Jesus, ele libertava as pessoas, Jesus ensinava a palavra de Deus para as pessoas, e as pessoas gostavam de estar ali perto de Jesus, para ouvir a palavra dele, para serem curadas, para serem libertas. E quando Jesus estava passando, e uma grande multidão junto com Jesus, tinha um cego. O cego, ele estava à beira do caminho, ele estava sentado na beira do caminho, pedindo esmolas para quem passava, porque ele não podia trabalhar, porque ele era cego. E aí, quando ele ouviu que era Jesus que estava passando, porque antes ele já tinha ouvido falar que Jesus curava as pessoas, que Jesus libertava as pessoas. Aquele cego já tinha ouvido testemunhos, pessoas testemunhando que tinham sido curadas por Jesus. E quando ele ouviu falar que era Jesus que estava passando por ali, ele começou a gritar, ele começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo começou a falar para ele ficar quieto. Fica quieto, para de gritar. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a palavra de Deus diz que Jesus parou e disse para chamar ele. E aí chamaram o cego, levaram aquele cego até onde Jesus estava. E aí as pessoas que foram até o cego falaram para ele: Tem bom ânimo, levanta-te, que Jesus está te chamando. E a palavra de Deus diz que aquele cego lançou de si a capa, e ele se levantou, e levaram ele até onde Jesus estava. E Jesus olhou para ele e perguntou: O que queres que te faça? E o cego disse para Jesus: Mestre,
eu quero enxergar, eu quero ver, eu quero ter vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E naquele mesmo instante, aquele homem passou a enxergar. E ele seguiu a Jesus pelo caminho, igual aquela multidão estava seguindo Jesus. Ele passou a seguir Jesus. Ele não precisava mais de ninguém para pegar ele pela mão e levar ele de um lugar para o outro, porque ele já enxergava. E nessa noite, o Senhor Deus está falando com cada um de nós que Jesus está passando por aqui. Jesus, ele está passando aonde você está assistindo esse vídeo. Jesus está passando. Clame a Ele. Diga: Senhor Jesus, Filho do Deus Altíssimo, tenha misericórdia de mim. A palavra de Deus diz que da primeira vez que o cego gritou, chamando Jesus, pedindo para Jesus ter misericórdia dele, Jesus não mandou chamar ele. O povo falava para aquele cego ficar quieto. E ele clamava cada vez mais. E aí ele continuou. Mesmo as pessoas falando para ele parar de clamar, ele continuou clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E chegou um momento que Jesus parou e falou para alguém ir lá e chamar o cego, e trazer o cego até onde Jesus estava. Muitas vezes já te disseram para você parar de orar, que não adianta mais orar, que você já está orando tanto, já orou tanto, e a vitória não veio. Aquele cego, a vitória daquele cego não veio na primeira vez que ele clamou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A vitória veio porque ele perseverou, ele continuou clamando, mesmo as pessoas mandando ele ficar quieto, mesmo as pessoas falando para ele não clamar mais, ele continuou clamando. E chegou uma hora que Jesus parou, chamou ele e curou ele e deu a bênção. Muitas vezes a gente pensa que é só a gente orar uma vez só e a vitória vai vir. Aquele cego, ele clamou várias vezes, ele pediu várias vezes ajuda para Jesus. Ele não desistiu, mesmo ele não recebendo a bênção dele na primeira vez que ele clamou, ele continuou clamando. Deus, ele fala para nós nessa noite que é para a gente perseverar na oração. Eu orei hoje de manhã, a minha bênção não chegou, mas eu vou continuar orando. Se eu orar hoje, a minha bênção não chegar hoje, eu vou continuar orando. Porque Deus fala para a gente nessa noite que não adianta a gente orar uma vez só. Nós temos que orar até a gente receber a vitória. E depois que a gente receber a vitória, a gente fazer aquela oração de agradecimento. E a gente continuar orando para as pessoas que ainda não receberam a vitória ainda. A palavra de Deus diz assim, que depois que aquele homem foi curado, ele viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aquele homem, quando ele foi curado, ele não foi para a casa dele e esqueceu que Jesus tinha curado ele. Não, aquele homem, depois que ele foi curado, ele seguiu a Jesus. Ele continuou ali aprendendo os ensinamentos de Jesus, ouvindo as palavras de Jesus, vendo Jesus curando, libertando o povo. Muitas vezes a gente ora pedindo um milagre para Deus, e quando a gente recebe o milagre de Deus, a gente não quer mais seguir, a gente não quer mais orar,
Eu não preciso mais orar, eu não preciso mais clamar a Deus, eu não preciso mais louvar a Deus, porque eu já recebi a vitória. Mas não é assim que Deus quer. Deus quer que depois que a gente receba a vitória, a gente continua orando, a gente continua servindo a Ele, servindo a Deus. E Jesus, quando levaram aquele homem até onde Jesus estava, Jesus ele perguntou: o que queres que te faça? Jesus está perguntando para cada um de nós nessa noite: o que queres que eu te faça? Muitas vezes você quer que Jesus te dê a cura, a libertação, a salvação. Muitas vezes você quer que Jesus ajude alguém da tua família. E Jesus está perguntando para cada um de nós: o que queres que te faça? E a palavra de Deus diz que o cego respondeu: Mestre, que eu tenha vista, eu quero enxergar. E Jesus disse para aquele cego: vai, a tua fé te salvou. É a tua fé que vai te salvar. Porque se aquele cego ele não tivesse fé e desistisse da primeira vez que ele clamou Jesus, ele não tinha recebido o milagre. Mas ele perseverou. Se a gente orar uma vez só e depois desistir de orar e falar: eu não vou orar mais, porque se Deus não me deu essa bênção até agora, Deus não vai me dar mais essa bênção. Eu desisto de orar. Se a gente pensar assim, se a gente falar assim, a gente não vai receber a bênção. Ter fé, orar com fé, é a gente orar hoje, é a gente orar amanhã, é a gente ir orando, porque a nossa bênção vai chegar. Se eu orei, eu ainda não recebi a bênção, eu vou orar de novo. Eu vou continuar orando, até receber a bênção. E quando a gente receber a bênção, a gente agradecer a Deus e a gente obedecer os mandamentos de Deus. Aquele homem seguiu a Jesus, depois que ele foi curado, ele seguiu a Jesus pelo caminho. Quando Deus der a bênção para nós, que nós estamos precisando, que nós estamos esperando, não vamos sair da presença de Deus, não. Não vamos parar de orar, não vamos parar de obedecer os mandamentos de Deus, não. Vamos continuar seguindo a Jesus. Porque Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é a vida. Então esta é a palavra de Deus para nós nessa noite. Deus nos ensina a perseverar na oração, a não desistir de orar, porque o inimigo, ele vai ficar dizendo que não adianta a gente orar. Para que orar tanto se a vitória não vem? Mas Deus ele fala para nós nessa noite: vamos orar. Vamos orar. Ainda que a gente esteja no meio de uma tempestade, vamos orar. Ainda que a gente esteja em meio a dor e sofrimento, vamos orar. Jesus ele nos ensinou a orar. Jesus ele deixou a oração do Pai Nosso para a gente aprender a orar. Olha só como é importante a oração. Se Jesus tivesse passado ali e aquele cego não tivesse falado nada, aquele cego ia continuar cego. Mas ele viu que Jesus estava passando. E ele começou a clamar, a pedir a bênção que ele estava precisando. Jesus ele está passando. Aí onde você está, aqui, clame ao Senhor, clame a Jesus Cristo. Peça o milagre que você está precisando na tua vida. Clame: Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, tenha misericórdia de mim.
e a tua vitória virá. A nossa vitória, a nossa bênção que nós estamos precisando, ela vai vir. A partir do momento que a gente orar, que a gente não desistir de orar, não desistir na primeira vez. Se alguém mandar a gente parar de orar, a gente fala, não, eu vou continuar orando. Ainda que essa tempestade não passou na primeira oração, mas eu vou continuar orando. Porque eu tenho certeza que Jesus vai repreender essa tempestade na minha vida. Então esta é a palavra de Deus para nós nesta noite. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o Espírito Santo está falando conosco nessa noite. Então, essa é a palavra de Deus. Vamos guardar essa palavra de Deus no nosso coração. Vamos fazer o que Deus nos ensinou a fazer nessa noite. Vamos obedecer esse mandamento de Deus. Orar e não desistir de orar. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.